Há alguns dias vemos uma possível invasão da Rússia sobre a Ucrânia tomar conta dos noticiários no mundo. Com uma possível invasão e rumores sobre o início de uma terceira guerra mundial, a Europa vive um de seus momentos mais sombrios da história. Com as tensões aumentando a cada dia, a possibilidade de um ataque em território ucraniano pelas tropas russas já era quase que uma certeza. Após a autorização do governo russo, os ataques se iniciaram no dia 23 de fevereiro de 2022, colocando assim os dias atuais na história. No vídeo de hoje, eu vou contar para você tudo sobre a invasão da Rússia na Ucrânia. Eu sou o Richard e esse é o canal Atualizando. Então antes da gente começar, já vai deixando o seu like para fortalecer o meu trabalho e se inscrevendo aí no canal. Ativa o sino para não perder nenhuma notificação e ficar por dentro dos vídeos que eu vou soltar. Minha rede social tá rolando aqui na tela para você me seguir lá e também não deixa de conferir o meu primeiro vídeo que eu fiz sobre esse tema. Inclusive ele tá aparecendo aqui na tela para que você vá lá assistir após finalizar esse vídeo. Então sem mais delongas, bora pro assunto. Nos últimos dias vemos o noticiário das mídias tomar conta sobre as tensões entre Rússia e Ucrânia. O fato é que a Rússia mobilizou milhares de militares para suas fronteiras com a Ucrânia e também movimentou suas tropas para países aliados, como Bielorrússia e também a região da Crimeia. O então presidente Vladimir Putin adotava o discurso na mídia que dava a entender que as tropas estavam fazendo apenas movimentos militares, ou seja, junto com seus aliados, mais um dia normal aí de treino para o exército russo. Porém, as tensões entre Ucrânia e Rússia estavam aumentando, porque a Ucrânia até o presente momento era um país neutro, mas após a Segunda Guerra Mundial ter acabado e o poder russo ter enfraquecido, a Rússia viu a OTAN, que foi criada lá em 1949, denominada como Aliança do Atlântico Norte, ganhar força no leste europeu, agregando então vários países à sua aliança, inclusive países que faziam parte da antiga União Soviética. Além disso, nos últimos dias, Putin reconheceu duas regiões separatistas da Ucrânia, são elas Donetsk e Luhansk. O grupo separatista tornava essas províncias então países independentes. Após esse reconhecimento de países independentes, Putin aproveitou para um tal enfraquecimento do território ucraniano para adentrar as suas tropas para dentro da fronteira. Isso mesmo, fazendo com que unidades militares russas já ficassem posicionadas dentro de território ucraniano. Após esses ocorridos, Putin apareceu na mídia para dar um discurso muito importante. Ele disse que as operações militares estavam autorizadas na região de Donbass, onde ele visava proteger esses grupos separatistas das forças militares ucranianas que tentavam retomar o controle da região. O presidente russo então disse que os militares ucranianos deveriam abaixar as suas armas e que voltassem para a sua casa, ou seja, não resistam ao poder russo. E ainda alertou que qualquer outra nação ou qualquer outro país que tentasse interferir iria sofrer uma resposta imediata da Rússia e também arcar com as consequências, nunca vista antes na história. Na verdade, a Ucrânia é um território muito importante para a Rússia, isso mesmo, pois ela serve de uma certa ponte entre as negociações de Rússia e o restante da Europa, e também é meio que uma divisão, onde facilita o fornecimento de gás da Rússia para o restante da Europa e o fornecimento de energia que vem de alguns países da Europa para a Rússia. O fato é também que a Rússia sente falta da grande influência que ela tinha antes, quando a Ucrânia era um território da antiga União Soviética e também dos outros países bálticos. Mas após o seu discurso, vemos que tudo que ele falou era uma certa meia-verdade. Mas por que uma meia-verdade? Porque além de iniciar os ataques pela região de Donbass, a Ucrânia estava sendo invadida por várias frontes. Isso mesmo que você ouviu. Ela era atacada pelo sul, através da Crimeia, pelo Mar Negro, era atacada pelo norte, onde teriam tropas russas posicionadas na Belarus ou Bielorrússia, e também pelas duas regiões separatistas, que vêm pelo leste da Ucrânia, através de tropas terrestres. Mas para entendermos como que a Rússia fez um ataque coordenado desse porte, precisamos entender como é que ele foi planejado antes de acontecer. No início, a Rússia posicionava suas tropas na Belarus, alegando que estava fazendo apenas exercícios militares, mas quando na verdade a intenção era sempre invadir a Ucrânia. Utilizou de seus aliados para fazer movimentações dos seus exércitos e fazer uma espécie de cerco, isso mesmo, a Ucrânia ela se encontrou cercada, podendo assim iniciar um ataque coordenado. E foi assim que tudo começou. Ao mesmo tempo que a região de Donbass sofria operações militares russas,
outras regiões da Ucrânia, como Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, sofria bombardeios. Os ataques iniciaram no início dessa madrugada, e com as notícias tomando conta aí das mídias, os ucranianos acordaram assustados e procuraram vários meios de sair do país. O espaço aéreo então foi fechado desde que as tensões aumentaram, impedindo que existissem voos comerciais para lá. Tendo em vista essa situação, o presidente ucraniano recomendou às pessoas que quando a sirene tocasse, era para elas procurarem bunkers ou se esconderem no metrô para ficar segura desses tipos de ataque. Os voos estavam todos cancelados e aviões estavam sendo impedidos de entrar em território ucraniano. Os cidadãos começaram a tentar fugir em massa através de carros, onde foi formado filas quilométricas, postos cheios e também chegou até esvaziar bombas de combustível em certos postos. O temor foi tanto que as pessoas acabavam largando seus carros na rua para poder buscar um outro meio de transporte, seja ele trem ou ônibus. Enquanto isso ocorria, o presidente ucraniano deu uma declaração de que enquanto ele pudesse, ele iria resistir. Ciente de que o poder militar ucraniano é muito inferior ao poder bélico russo, o presidente ucraniano então discursou dessa maneira. Conforme as horas do dia foi passando, foi pipocando várias notícias de que diversas cidades da Ucrânia estavam sendo atacadas. Já do outro lado, Putin alegava que a ação não era uma invasão, e sim uma desmilitarização da Ucrânia, que ele teve que fazer isso porque estava sendo ameaçado pela Ucrânia moderna, com um certo receio de que a Ucrânia se aliasse à OTAN e aumentasse seu poder bélico, e que isso no futuro viesse a causar problemas para a Rússia, em um futuro ataque ucraniano à nação russa. Ainda assim alegando que na Ucrânia existe uma grande galera nazi, se é que você me entende, inclusive acusando o presidente sobre esse fato, mas isso nunca foi comprovado, até mesmo porque o presidente ucraniano é um comediante, isso aí. Antes de ser presidente, ele era um ator e foi eleito por essa promessa, de afastar a Ucrânia da Rússia. O início da invasão foi por conta de uma confirmação do Ministério da Defesa ucraniano, que confirmou grandes explosões causadas em Kharkiv e Kiev, feita por mísseis. No início eles achavam que eram supostos acidentes, mas pela primeira vez, após anos, ouviram-se sirenes tocar. Isso mesmo, as sirenes de alerta de bombardeio. Após essas sirenes tocar, já era considerado uma ampla invasão da Ucrânia, ou seja, uma invasão generalizada pela Rússia. A gente sabe que numa guerra, o inimigo ele tenta dominar a capital daquele que está atacando, porque é a capital que comanda tudo. Então, se ele domina a capital, ele basicamente derruba a soberania daquele país. Então, desde o início, a Rússia já visa atingir Kiev, já visa dominar Kiev, que é a capital da Ucrânia. No decorrer do dia, ataques foram coordenados a mais de 10 regiões da Ucrânia, o que significa quase todo o território ucraniano. Foram registrados tropas no leste, na cidade de Mariupol, onde elas estavam se movimentando de maneira terrestre. Inclusive no local tem um porto muito importante para a Ucrânia. Também atacaram por Odessa, região sul da Ucrânia, o que explica as movimentações durante o último mês. Kiev teve ataque também a bases militares e Kharkiv registrou bombardeios. Após o início dos ataques, em poucas horas a Rússia vem dominando a Ucrânia. Até aqui, a Ucrânia vem resistindo bem, mas a Rússia já tomou, por exemplo, a região de Chernobyl. Isso mesmo, onde teve ocorrido lá em 1986 que explodiu a usina nuclear. Sabe-se que lá é a região onde mais se concentrava soldados ucranianos e que eles lutavam bravamente para defender a região, que logo aí foi confirmado pelo Ministério da Defesa ucraniana que foi tomada por tropas russas. O Ministério da Defesa russo alega que os ataques estão sendo pontuais, onde o maior objetivo é destruir a capacidade antiaérea da Ucrânia, pois eles querem desmilitarizar a Ucrânia, com medo de que a Ucrânia, se fortalecendo militarmente, se torne uma ameaça a eles num futuro próximo. Vendo que o seu principal objetivo é apenas fazer esses ataques pontuais de acordo com eles, por hora vemos que os ataques aos civis estão fora dos planos, porém, acaba sobrando para os civis, Inclusive foram registrados mortos aí por conta dessas explosões e desses bombardeios. Inclusive eles tentaram aí um ataque a um aeroporto na cidade de Gostomel, localizado aí a 23 km da capital Kiev. O principal objetivo seria dominar esse aeroporto porque eles conseguiriam otimizar tempo, isso mesmo. Eles não teriam mais que passar por todo o território ucraniano para poder chegar na capital, de via terrestre. Dominando esse aeroporto, facilmente eles conseguem mandar aeronaves para lá com o exército russo
e está numa região aí bem próximo de Kiev, então é muito vantajoso. É uma região que a distância é curta, fazendo com que esse tempo seja otimizado, né? E que as tropas russas cheguem ao objetivo, né, de derrubar a capital com mais facilidade. Após os ataques, várias nações do mundo anunciaram sanções duras contra a Rússia. No caso do presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, por exemplo, anunciou o corte de relações comerciais de forma total com a Rússia. E também ameaçam fechar o duto de gás que passa aí pela Turquia, que de certa maneira vai prejudicar a Rússia, né? Empresas russas foram bloqueadas de negociar em outras moedas, como por exemplo o dólar, e empresas russas perderam patrocínios em grandes clubes de futebol devido aos ataques. E também várias reuniões aí já foram feitas sobre o tema. A OTAN alegou que está se fortalecendo militarmente nos países ao redor da Ucrânia. E existe sim uma grande chance de termos uma terceira guerra mundial. E eu vou contar para você agora. Mas por quê? Porque em volta da Ucrânia existem vários países que são aliados da OTAN. E a OTAN tem um lema que se você atacar um, você vai atacar todos. E aí todos vão se envolver nessa guerra. Mas por outro lado existe um grande temor da China e da Coreia se juntarem, por exemplo, à Rússia, porque são países comunistas, pensam de forma parecidas e podem se aliar à Rússia. E aí, se isso acontecer, o cerco está armado, a guerra está iniciada. Eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham? Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião que é muito relevante para mim. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal para fortalecer meu trabalho, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. E é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, um forte abraço e tchau!